A guerra na Ucrânia está completando 3 anos, hoje. E esses 3 anos são marcados por uma enorme virada protagonizada por Donald Trump. Líderes europeus trataram de demonstrar algum tipo de apoio ao presidente ucraniano, largado, pendurado na brocha, em bom português, por Trump. Mas, vejam como ficou, eu nunca vi isso. Estados Unidos votando com China e com Rússia no Conselho de Segurança. Uma resolução que não culpava a Rússia pelo início do conflito, pela brutal invasão da Ucrânia. Reportagem de Mariana Giangiacomo. No aniversário de 3 anos da guerra, os russos realizaram o maior ataque com drones desde o começo do conflito, atingindo 5 regiões. Em Kiev, Volodymyr Zelensky recebeu líderes europeus numa cúpula que marcou mais um ano do confronto e reforçou o apoio à Ucrânia, sem a presença americana. Reunido com países do G7, Zelensky pediu que Donald Trump, que participou por videoconferência, continue apoiando seu país. Há poucos dias, Trump chamou o ucraniano de ditador por não realizar novas eleições após seu mandato expirar. No fim de semana, Zelensky disse que estaria disposto a renunciar em troca da entrada da Ucrânia na OTAN. O governo Trump já disse ser contra a adesão ao grupo. Trump quer de Zelensky compensações à ajuda financeira enviada pela gestão Joe Biden, com o recebimento de 50% das receitas de exploração de gás, petróleo e minerais raros ucranianos. O presidente americano disse que espera receber Zelensky na Casa Branca para a assinatura do acordo, que, segundo o republicano, está perto de acontecer. A guerra foi o principal assunto de Trump com Emmanuel Macron nesta segunda-feira, o primeiro chefe de Estado europeu a vir a Washington neste mandato. Durante a entrevista conjunta, o republicano foi corrigido por Macron ao dizer que a Europa queria de volta os valores enviados à Ucrânia. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. O francês admitiu a possibilidade do envio de tropas de forças de paz europeias ao território ucraniano. Trump concordou e disse que Putin não iria se opor. O americano falou ainda que a guerra pode acabar em questão de semanas, mas não soube dizer se a Rússia devolveria os territórios conquistados nesse conflito. Nesta segunda-feira, os Estados Unidos se abstiveram de uma resolução da ONU que exigia o fim da guerra, reconhecia a integridade territorial da Ucrânia e a Rússia como agressora, em mais um sinal do desgaste entre a Casa Branca e Kiev. Bom, a Mariana, sempre delicada, como ela é, a nossa repórter, ela fala de sinais de desgaste entre os Estados Unidos e Kiev. O que a gente tem visto nos últimos dias, hoje, inclusive, Vitélio, é um brutal abandono do que os Estados Unidos defenderam com seus aliados europeus nesses últimos 3 anos. Não podia ser mais simbólico o que a gente viu hoje no Conselho de Segurança. Os Estados Unidos não conseguem dizer que a Rússia é um agressor. Olha, William, a minha expectativa com o Conselho de Segurança já era baixa, porque durante a Guerra Fria ele ficou congelado durante muitos anos, todos sabemos disso, teve uma reforma tampão lá na década de 60 para a inclusão de novos membros temporários, aqueles membros eleitos. E os 5 permanentes são os 5 permanentes desde da Carta da ONU de 45. Eu não esperava muito também da declaração da ONU hoje, o Brasil também se absteve, o Brasil que já tinha se posicionado contra a agressão russa, já tinha condenado nos anos anteriores, hoje se absteve. Mas toda a questão é que pelo menos existe algum movimento ainda que não é só por 3 líderes, né? Porque lembra muito a Conferência de Alta lá de 1945, quando o Roosevelt, o Churchill e o Stalin decidiram quais zonas seriam ocupadas na Europa e quais teriam áreas de interesse dos países vencedores da Segunda Guerra, os maiores deles. Então, pelo menos há alguma movimentação. Essa visita do Macron hoje para o Trump e a concordância de que possa haver tropas europeias na Ucrânia é algum tipo de garantia de segurança, é um avanço. E agora, na quinta-feira, o Keir Starmer, do Reino Unido, irá também conversar com o Trump. Agora, a gente não sabe o que vai sair disso, porque a cada momento o governo dos Estados Unidos diz uma coisa diferente, William. Bom, é engraçado, quer dizer, suscita tantas comparações essa
lembrança que o Vitélio fez da Conferência de Yalta e como que o mundo foi dividido entre eles, só que na França tinha Charles de Gaulle. E uma ideia muito forte do que deveria ser o papel da Europa no reordenamento do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje esse papel parece ter ficado secundário, ou não, Lourival? A Europa está sozinha nisso. Essa reunião do Trump com o Macron e com o Keir Starmer na quinta-feira não vai dar em nada, não vai trazer nada. O Trump já decidiu, ele está do lado de Putin, sempre esteve, isso não é nenhuma novidade. O Putin, o Kremlin foi decisivo na eleição de Trump em 2016, com a interferência, com o vazamento de informações do banco de dados da campanha da Hillary Clinton, né, que foram entregues ao Wikileaks pela Rússia. E as relações são carnais há muito mais tempo até, relações comerciais, relações de negócios, o concurso de Miss Universo em Moscou, né, as relações do Trump com o círculo íntimo do Putin, né, e relações de negócios mesmo. E vários assessores do Trump foram condenados à prisão por causa dessas relações na época, no período em que ele era presidente eleito, porque isso é contra a lei dos Estados Unidos, fazer política externa sem autorização do Departamento de Estado. Então, não há surpresa alguma nisso, o Trump já jogou, o jogo para o Trump está jogado, é uma pura encenação dizer que ele está esperando o Zelensky vir para Washington para assinar um acordo que é absolutamente inaceitável, né? Os Estados Unidos deram menos de 100 bilhões de dólares para a Ucrânia. É mentira dizer que são 350 bilhões, essa conta não existe. Ele foi corrigido pelo Macron ali, como todas as contas do Trump são erradas, né? É difícil o Trump falar um número verdadeiro. E depois ainda disse que a Europa emprestou e que os Estados Unidos deram. Não é verdade, nada disso. Quando você está com o Trump, você tem que fazer fact-checking ao vivo, né? Você tem que segurar o braço dele e falar, não, isso aqui não é verdade. Foi né? o que o Macron fez e deve ter comprado a inimizade para as últimas, até a quinta geração do Trump, depois do que ele fez hoje. Então ele encena que está perto um acordo, que o Zelensky irá a Washington, só para depois culpar o Zelensky por não ter aceitado um acordo que é inaceitável, que é um acordo colonialista, de ficar com 50% de todas as riquezas da Ucrânia, os atuais contratos e os futuros contratos. Isso é uma relação de colonialismo, não é nenhuma reparação de guerra e nem poderia ser porque a Ucrânia é agredida, não é agressora, ou seja, a situação toda não faz sentido. Vitélio, se a gente olha como se dão as articulações entre as várias potências, as maiores e as menores, porque agora, de novo, a gente é obrigado a utilizar o vocabulário do século XIX. Tem as grandes potências que decidem entre si e tem as lesser, né, powers, os lesser powers, as potências menores. Entre elas está, evidentemente, foi colocada nessa condição pelo Trump, a Europa. Que tipo de articulação se dá que torne, digamos, mais complicado para o Trump levar adiante o que ele está levando com enorme rapidez, que é fornecer a Vladimir Putin praticamente o que Putin quis nesses últimos 3 anos? William, a Europa tem poucas opções rápidas. Tem a opção da cláusula emergencial que a Ursula von der Leyen aventou, de transformar os gastos em defesa em gastos emergenciais, como foi feito na pandemia de Covid-19, e aí a Europa conseguiria aumentar o seu orçamento de defesa. A União Europeia hoje investe 320 bi, chegaria a 500 bi nos próximos anos. No início da invasão russa, a União Europeia investia 200 bi, então já houve um aumento, mas não é suficiente. Esse é um caminho lento. O caminho mais rápido foi o do Donald Tusk, o primeiro-ministro da Polônia, que disse, olha, a gente pode simplesmente usar os ativos russos que estão congelados aqui na Europa. Tem 350 bilhões de dólares em ativos russos congelados e desses 210 estão na União Europeia, e a União Europeia vem usando os juros desse dinheiro para abastecer a Ucrânia, pode usar o dinheiro todo. Agora, existe uma outra alternativa, que é a Europa fazer o jogo que os Estados Unidos estão fazendo, já que os Estados Unidos estão se aliando com a Rússia,
a Europa pode se voltar para a China. A China abastece os países africanos e árabes e gera empregos nesses países. Um dos problemas grandes da Europa hoje é a imigração. Se a Europa fizer uma aliança com a China, ela tem um jogo de ganha-ganha, porque gerando mais empregos na África e nos países árabes, terá menos imigrantes e, ao mesmo tempo, pressiona os Estados Unidos, que traiu o seu papel de garantidor da segurança da Europa, que foi feito nos últimos 80 anos, William. Quando a gente lê boa parte dos analistas internacionais na Europa, a gente pega a imprensa alemã, a gente pega, sobretudo na Alemanha, a imprensa é muito bem dividida entre as opiniões mais centristas, de direita, mais centro de esquerda, mas a gente vê isso também com muita força na tradicional imprensa britânica e na francesa. A gente vê um esforço de dizer não estamos sozinhos, porque Japão, Austrália, Coreia do Sul, mesmo eles consideram nessa conta, não sei porquê, um pouco Indonésia, há um outro arco se formando. Canadá. Bom, Canadá e México ali do lado dos Estados Unidos, estou falando fora dos continentes americanos. Há uma perspectiva de que os interesses comuns se criem em função da hostilidade que o Trump mostrou em relação a eles até aqui. Ou isso é meramente desejo, utópico, ilusão? Por enquanto é um desejo, né? Assim como essa ideia de fazer ali um triângulo com a China. É claro que eles gostariam de fazer. Eu acho que o Trump vai cortar isso, vai impedir isso, fazendo uma aproximação com a própria China diretamente, né? E que faz sentido, porque são blocos, são governos iliberais, né? Então, acho que esse vai ser a grande jogada do Trump, vamos ver. Mas faz sentido, porque existem acordos, né, unindo a OTAN a esses países do Indo-Pacífico, né? Não são alianças militares, mas são acordos de cooperação militar e de inteligência para fazer frente aos dois inimigos comuns, Rússia e China, que estão aliados, estão muito juntos nisso, né? Então, por isso que eu digo, o Trump, para se juntar à Rússia, vai se juntar à Ucrânia, à China também. E vai ter ali uma disputa, uma questão mercantil, comercial, como teve no primeiro governo dele, mas não vai ser uma disputa geopolítica nesse sentido, não acho que será. O Elon Musk é muito próximo do regime chinês e tal. Então, essa articulação, como o Vitélio diz, demora. Né? Demora, não é algo que tá pronto. Tudo era intermediado pelos Estados Unidos. A Europa tinha terceirizado a sua proteção, a sua defesa aos Estados Unidos, assim como o Japão e a Coreia do Sul tinham feito também, em grande medida a Austrália também. Então, é uma nova situação e que o tempo é muito curto, o tempo corre contra a Europa e todos esses aliados e está muito longe de ficar claro como que eles vão conseguir fazer frente a esses movimentos muito rápidos do Trump. Vitélio, por último, tem um minutinho ainda. A OTAN acabou? Olha, eu ia falar, quando você mencionou os países da Ásia-Pacífico, que havia uma espécie de OTAN estendida ali, esses países participaram das últimas reuniões, né? Então o Japão, a Nova Zelândia, a Austrália fizeram parte dessas reuniões, a Coreia do Sul também. Agora, a OTAN, como nós conhecemos, ela não tem mais credibilidade e os europeus sabem disso, eles estão pensando num novo arranjo de segurança e eles precisam fazer isso, afinal de contas, estão dependendo dos Estados Unidos desde 45, são 80 anos, não há nenhuma justificativa para isso, William.